Existem vários tipos de narradores, você falou assim. É muito interessante entender como que vocês veem isso. Como é que é? Tipo assim, você falou narrador metralhadora, tem um narrador de São Paulo. Como é que é as diferenças, assim? É muito mais cultural, né? E de tradição mesmo. A narração do Rio, cara, e de São Paulo, elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Aí, se você colocar o gaúcho na história, mas assim, é tudo muito esquisito. Paraná é mais parecido com São Paulo, que tem uma influência. No Nordeste é uma outra história. Como é que é cada uma? Eu queria muito entender. Então, no Rio é um negócio mais cantado, né? Lá vem o fogão do Maurício Meirelles, bora trabalhada pela esquerda, veio o cruzamento, olha o toque do Maurício! Gol! É muito mais assim. É o garotinho. É o garotinho. O Penido já é mais. Mas o Edson Mauro, caras que fizeram história lá no rádio do Rio. Em São Paulo, Éder, Silvério, esses caras são mais do. Lá vem o Corinthians, a bola trabalhada pelo lado esquerdo, toca pra casa. Gol! É um negócio muito mais. Você tá falando que tem a ver com cidadão, paulistano. Tem. Sem dúvida. Que sem louco dúvida. Sem isso, dúvida. velho. A narração do Nordeste, eu morei muito tempo em Salvador. Então peguei muitas coisas ali. Lá vem o Moço Bobó, a bola dominada, veio o Bahia, veio o Tricolor de Aço. Mais parecida com o Rio, porque existe a influência ainda da época da Rádio Nacional. Sim. E dos clubes que... Então, assim, tem diversas formas. E acho que a minha geração, na televisão, especificamente, que é o nosso veículo hoje, ela trouxe um negócio diferente, que é o Rômulo, o Everaldo. Puta, Everaldo é ótimo também. Pois adoro. o Everaldo é um gênio. É foda. Modestamente eu. Então, assim, a gente traz um toque diferente. Frescor. É, A nova geração dos narradores. porque eu acho que a gente, como telespectador, a gente ligava a televisão, a gente identificava, cara. Luciano do Vale tá narrando. Sim. Galvão. Silvio Luiz. Você ligava a televisão, você sabia quem era. Marco Antônio, que narrava lá. Gilson Mão de Pilão, afunda, Didio. Então a gente sabia quem estava narrando. Chegou num momento, quando vem a TV fechada, que ficou meio que pasteurizado. Você lembra, quem é esse cara? Ficou tudo muito igual, na mesma tonalidade, seguindo um padrão que na época era, né? Ó, TV fechada, esporte, é para um público classe A. Segmentado, então... Não seja tão povão. O cara não... O cara quer ver dados de calor. O cara, Mapa de calor. Exatamente. O cara quer uma análise mais profunda. O cara quer que você seja chato. E não é essa a realidade. Hoje a gente vê que não é Puta, isso. que O torcedor, ele quer se emocionar junto. Seja classe A, B, C... Ele é rico, ele se emociona com Petrus. Pois é, exatamente. Então, cara, a gente viu isso acontecer na TV. Então, eu acho que quando todos nós tivemos oportunidades, não posso falar como porta-voz deles, mas eu tenho essa sensação, que quando a gente teve a oportunidade, fala, cara, eu quero que o cara ligue a televisão e ele saiba que sou eu narrando. Sou eu, o André. Às vezes o cara pode até se confundir, porque, por exemplo, o Esporte Interativo, vários narradores que trabalhavam comigo lá, acabaram seguindo o meu estilo. A gente fez meio que uma caminhada. Eu percebi isso. Né? De gritaria, de intensidade, Não, de voz comum. Sim, e de maneira mesmo de... E a gente... Então, assim, não tem problema nenhum me confundir de vez em quando. Mas você não vai errar muito feio. Fala, pô, esse aí é aquele careca que grita. Beleza, já me identificou, tô feliz. Entendi. E aí você tem uma questão... Pô, eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Vambora! E você tem a questão do seu molho, né? Que é o que você coloca. Por exemplo, os bordões é uma coisa muito clássica. Cada um, por exemplo, o Silvio Luiz era muito engraçado assistir o Silvio Luiz, porque pra ele narrar o gol, era tanto bordão que às vezes já rolava o outro gol e ele não terminou o primeiro bordão. Tá! Foi ele! O craque da camisa número 10. Gente, mais um gol brasileiro, meu povo! E ele era, cara, uma máquina de bordão. Tanto que eu, como comediante, eu idolatro muito esse cara. E você tá falando pra mim as formas de narrar, você tá falando mais a coisa técnica, mas tem uma coisa muito também da mensagem. Por exemplo, eu analiso o Galvão Bueno como um grande criador de histórias. Sim. Eu vejo assim que o Galvão Bueno, o que ele fez? A minha visão, tá? Meu achismo. Ele fez a novela pro esporte. Ele pega um cara, ele vilaniza ele põe um herói aqui, põe a coisa aqui e vira um massacre e de repente esse cara é o vilão, ele não sei o que. Tá, o Kleber Machado ele é mais técnico, aí não sei o que. O Silvio Luiz ele é mais humorado, sacaneando o tempo todo.
A tua linha foi o quê? Quando você olhou pra isso e falou, cara, qual o caminho que eu sigo? Persona, né? Qual que é a minha persona? Quanto tempo você demorou pra achar uma persona? Pô, eu não sei se eu achei ainda. Eu sou, na verdade, um suco disso tudo aí. E ainda do Luciano. Porque Puta, o que é Luciano... incrível também. E o Luciano criou ídolos. O Luciano pegou o Maguila e o Maguila virou um ídolo. E ele fez isso com vários. O Maguila acho que é o exemplo mais fantástico, né? O Maguila a gente se pegou várias vezes, cara. De madrugada, de noite, torcendo pro Maguila contra o Falcone, contra uns negócios. O Maguila vai pegar... Cara, ele criou um negócio... O dia que o Maguila pegou o James Quebra-Ossos Smith, o cara chegou como um quebra-ossos. Parece Simpsons, né? Mas ele pega o James Quebra-Ossos. Qual que tinha sido o grande mérito do Quebra-Ossos? Ele ficou em pé com o Mike Tyson. Ele não tomou porrada no primeiro round. Ele lutou não, ele tava vendendo pipoca, mas ficou em... Ele ficou em pé com... Então, quando ele criou isso, o cara que aguentou o Mike Tyson vem pra lutar contra o Maguila. E ele criava um negócio. Então, assim, no final das contas, eu sou um fruto disso tudo, cara. Eu sou... Um suco. Porque assim, a história pra mim, ela é fantástica. É o que me seduz. É história, então você é mais É a pro história, storytelling, né? é a história. É esse enredo e que muitas vezes o torcedor tem dificuldade de entender. E que é absolutamente compreensível. Porque a história pra ele é outra. É outra. Então, a minha história, me desculpa, torcedor. Torcedor do Botafogo, me desculpa. Não é o Botafogo fazer 3-0 no primeiro tempo. Essa história estragou meu jogo. O Botafogo precisa fazer precisa tomar 2, pra ser sempre no drama, pra contar aquela história sofrida. Aí ele precisa empatar, Essa é a história que eu gosto de contar. O 3-0 vai te fazer feliz, mas pra mim a história, ela... Eu vou falar uma opinião minha. Quando eu fui pra semifinal da Copa de 2014, eu fui pra ver uma semifinal. Eu não fui pra ver um 7-1. Se fosse 1-0 a Alemanha, ia ser muito mais do caralho do que o 7-1. Pois é. Por mais que teve gol pra caralho, porque você quando compra uma... Podia ser 7-1 pro Brasil, não ia ser uma semifinal. Sim. Eu acho que é mais isso que você tá falando. É. E quando você... Puta, agora... Cara, acho que dá pra gente pirar nisso daqui. Porque é muito curioso, porque você vem com uma narrativa mais ou menos na sua cabeça do tipo assim, cara, eu vou dar uma estudada. O Botafogo, ele tá numa Série B, ele tá com um time mais zoado, ele vai enfrentar, sei lá, um time de Série A num campeonato, então automaticamente aqui já vou traçar esse como frágil, esse como forte, na hora você tem uma coisa pré-definidinha que você já vai como tipo, vou por esse caminho aqui e no meio vou me improvisando? Como é que, sim, é que você faz? Sim, mas isso não sou eu que crio, né? Isso tá pronto. Não, tudo bem. Né? Isso tá pronto. A história do Botafogo tendo que se superar, ela tá pronta. A história é essa. Mesma coisa que você for narrar hoje o Cruzeiro, que você for narrar o Vitória. São clubes que precisam voltar, que precisam, né, a ser... No caso aqui, alguns de Série B, outros de Série A, mas há quanto tempo que o Botafogo não ganha um título? É o Vasco, é o drama que o Corinthians faz tempo que não ganha nada. E tem, né? Então, isso é cíclico e vai variar de time para time. Mas, era o São Paulo precisando ser campeão. A história a ser contada no Paulistão, que passou agora, 2021 nós estamos, era a história do São Paulo sair da fila. Eu sei que o torcedor do Palmeiras, ele não tá nem aí se o São Paulo tá na fila ou não. Ele perdeu a final, ele tá puto. Mas a história a ser contada era aquela. Agora, se chega no último minuto e o São Paulo toma um empate, também é uma história bem legal pra ser contada. Então, assim, o torcedor, o cara que tá na audiência, ele não consegue entender essa parte, mas eu aqui do lado de cá narrando, eu não tô nem aí pra quem vai ser campeão. Eu quero que a minha história tenha sido uma história de emoção, de envolvimento, seja do cara ganhar ou perder no último minuto. Então, assim, agora, eu parto do pressuposto, a história a ser contada é a do São Paulo saindo da fila. Mas se o São Paulo não sair, também é uma história bem legal. Então, mas você pega um clássico, por exemplo, São Paulo e um Palmeiras.